Olá, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui comigo, canal Paulo Sérgio, Segredos para Mudar Hábitos, e hoje nós vamos contar um pouquinho, do que está acontecendo em relação ao caso Pavese, o caso de um garoto que aos 10 anos de idade, no ano 2000, caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros, foi levado para um hospital e teve ali confirmada sua morte encefálica e foram retirados seus órgãos. Você vai saber tudo sobre essa história do caso que está acontecendo e hoje do julgamento do Dr. Álvaro Inhanes, que foi denominado como chefe do transplante de órgão, da máfia dos órgãos em Poços de Caldas, aqui no sul das Minas Gerais. Mas eu volto já, depois aqui da abertura do nosso canal. Fique junto comigo, não saia daí, porque tem muita informação para você, tá certo? Juntos aqui fazemos mais. Não se esqueça, Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notícias, as informações do canal. Só assim o YouTube passa a nos reconhecer. Muito obrigado, volto já. Legal ter você aqui, peço mais uma vez para que você já se inscreva aqui no canal, para que você participe com a gente, para que você possa deixar aqui o seu likezinho e assim ajudar para que nós possamos juntos aí, com certeza, mudar um pouco a nossa direção, mudar um pouquinho a nossa história aí e poder fazer aquilo que nós gostamos, que é estar aqui pelo YouTube. Olha, como eu estava dizendo na abertura, é um caso bastante emblemático, é um caso que começou lá no ano 2000, há 22 anos atrás. O caso Pavese, dos médicos, dos transplantes, alguns médicos foram presos em 2016, depois foram libertados, já temos 2 condenados por 25 anos, hoje é a vez do Dr. Álvaro Inhanes, então você vai acompanhar um pouquinho desse trecho aqui comigo. O médico acusado pela morte e retirada ilegal dos órgãos foi julgado, ou está sendo julgado, nesta segunda-feira, dia 18 de abril de 2021. O julgamento de Álvaro Inhanes, médico acusado pela morte e retirada ilegal dos órgãos de Paulo Veronese Pavese, como eu disse agora há pouco, há 22 anos atrás, começa a ser realizado hoje em Belo Horizonte, a capital de todos os mineiros, no Tribunal do Júri, na capital. O detalhe é o seguinte, o advogado de defesa, Chimicati, não sei se essa é a pronúncia correta, que em abril deste ano pediu um habeas corpus, mas teve o pedido negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O detalhe é que Álvaro foi denunciado pelo Ministério Público como chefe de um esquema de tráfico de órgãos. O processo foi desmembrado dos outros médicos em razão de um agravo que deveria ser julgado, certo? Em janeiro de 2021, no ano passado, 2 dos médicos, que pelo menos é o que a justiça entende, faziam parte desse sistema, desta quadrilha da máfia de transplantes de órgãos em Minas Gerais, foram condenados a 25 anos de prisão. José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito. Eles foram condenados a 25 anos de prisão e não puderam e não poderão recorrer em liberdade. Já Marco Alexandre Pacheco da Fonseca, este sim, foi absolvido pelo júri, que acabou absolvendo. Já o pai da vítima, o senhor Paulo Pavese, esteve presente na leitura desta sentença. O caso Pavese, para que você entenda um pouquinho, como foi ou como é para você que está entrando aqui no canal agora e de repente não sabe, o que é o caso Pavese, eu vou contar um pouquinho para você, resumidamente. Mas peço para que você se inscreva aqui no canal, canal do Paulo Sérgio, Segredos para Mudar Hábitos, e assim o YouTube nos reconhece e começa também a nos dar crédito. Eu conto muito com você, muito obrigado desde já. Então, em 2000, os médicos Dr. José Luiz Gomes da Silva, José Luiz Bonfito e Marco Alexandre Pacheco da Fonseca e Álvaro Inhanes foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado de Paulo Veronese Pavese, que naquela oportunidade tinha 10 anos de idade. Conforme a Justiça,
os 4 médicos teriam sido responsáveis pelos procedimentos incorretos na morte e remoção dos órgãos do garoto, após ele cair de uma altura de 10 metros no prédio onde ele morava. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho da história, como foi esse acidente de Paulo Pavese até a chegada dele no hospital e com a morte encefálica e a retirada dos órgãos. Tem 2 crianças que receberam as cordas do meu filho, uma mora em Cuiabá e outra em Campinas. E os rins do meu filho, 2 pacientes receberam, um faleceu e o outro mora em Poços de Caldas. O tráfico de órgãos não é uma lenda urbana e é uma coisa muito fácil de você constatar a existência. Se você tivesse um problema de saúde e precisasse de um órgão e tivesse quantia suficiente em dinheiro para pagar por um órgão, você faria a compra desse órgão? Essa é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer. Existem leis, existem regras e existe um governo que deve manter essas leis funcionando. E quando isso rui, aí não existe mais o controle dessa situação. Qualquer um que tenha necessidade de um órgão, qualquer um que tenha dinheiro que possa pagar por esse órgão, vai pagar, vai fazer. Foi 19 de abril de 2000, quando meu filho sofreu um acidente doméstico. Ele foi levado para um hospital, onde eles disseram que teria grandes chances de recuperação. E de uma hora para outra decidiram que ele não teria mais chance de recuperação, quando perceberam que nós éramos favoráveis à atuação de órgãos. Depois de 2 dias da entrada de emergência no hospital, várias tentativas de que ele viesse a óbito foram tentadas. Inclusive, uma artéria foi cortada para a tentativa de terminar a pulsação, o fluxo sanguíneo. E não teve êxito, ele continuou vivo. Então transferiram ele para um outro hospital. Lá ele recebeu anestesia geral e teve os órgãos retirados, enquanto ainda estava vivo. Então o médico fazia todo esse procedimento de tirar órgãos de pessoas vivas, fazer o diagnóstico de morte encefálica e distribuir em hospitais importantes no Brasil para fazer transplantes clandestinos. Então tudo tinha a conivência total do Estado brasileiro. As acusações da admissão em hospital inadequado, a demora no atendimento neurocirúrgico, a realização de uma cirurgia por profissional sem habilitação legal, o que resultou um erro médico, e também a inexistência de um tratamento efetivo e eficaz. Eles são acusados também de fraude no exame que determinou a morte encefálica do menino. A denúncia foi recebida pela Justiça em 2002. Houve sentença de condenação em primeira instância em 2010. No entanto, 8 anos depois, né, da denúncia, houve, né, a condenação em primeira instância. No entanto, decretou-se nulidade do processo a partir das alegações do Ministério Público, que colocou em suspensão a atuação do promotor de justiça no julgamento. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais remeteu o processo para a capital, após pedido de desaforamento solicitado pelo próprio Ministério Público, sob o argumento de que a população aqui de Poços de Caldas ela estaria sendo corrompida, né, pelo bombardeio midiático do caso, porque ganhou proporção nacional. As emissoras locais de Poços de Caldas divulgando, as emissoras a nível nacional comunicando, já a internet, né, já não era tão assim como nós estamos no tempo de hoje, mas também divulgando, falando sobre o caso, o pai dando entrevista. O pai precisou ir embora por medo, né, foi para a Itália e hoje vive na Inglaterra. Então foram situações complicadas naquela oportunidade. E aí, né, o primeiro julgamento em Belo Horizonte foi marcado para o ano de 2015, redesignado para abril e novamente suspenso por causa de um recurso especial nos órgãos superiores. Então, senhores, é uma questão muito delicada, porque
a coisa tomou uma proporção e houve, né, muitas coisas foram faladas naquela oportunidade, muita situação. E eu quero lembrar aos senhores que Paulo Pavese tinha 10 anos de idade, morava junto com seus pais, Paulo Pavese, que tem o mesmo nome do seu filho, e Rosângela, a mãe, em um prédio localizado aqui mesmo, na cidade de Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais, região sul-mineira. Ele era um garoto estudioso, né, conforme a matéria diz aqui, extrovertido, sempre alegrando amigos e familiares, e era muito próximo de sua irmã. No dia 19 de abril, dia do índio de 2000, Paulinho estava nadando com seus amigos no prédio e que tentou mostrar que conseguia se pendurar em uma grade. Porém, por ter acabado de sair da piscina, estava com as mãos molhadas, inclinou um pouco mais o corpo e caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros de altura. Ele caiu em uma cabine de concreto onde se encontravam os porteiros, os vigias do prédio que ficavam ali. Ainda estava consciente e chorava. Nesse mesmo dia, o pai estava viajando para a capital paulista, São Paulo. A mãe, de imediato, foi observá-lo e viu um corte, um sangramento na cabeça do filho e foi encaminhado para o Hospital Pedro Sanches. Paulinho foi atendido pelo médico nefrologista Álvaro Inhanes, que é o que será julgado já no dia de hoje. Começará o seu julgamento a partir de hoje, desse 18 de abril de 2022. Coordenador do setor de transplantes do hospital e, ao mesmo tempo, um dos fundadores de uma ONG chamada MG Sul Transplantes, com a ajuda de Celso Scaff, Cláudio Fernandes e Sérgio Gaspar. Decretou, assim, a morte encefálica de Paulo Pavese. Obrigado por você estar aqui, se inscreva no canal, deixe seu comentário, comente, fale. Vou trazer para você ao longo dos dias aí o resultado final e o que a justiça seja feita, né? Que as coisas sejam de acordo com aquilo que está programada pela nossa justiça. Sou Paulo Sérgio Norberto, meu muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu, gente. Muito obrigado.